O Wizard tem razão. Inflam números de Covid para ganhar dinheiro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jorge de Moraes para mais uma transmissão do Jundi News, o seu portal de notícias. E estou fazendo essa transmissão, gravando este vídeo, para comentar sobre uma declaração do secretário de Ciência do Ministério da Saúde, Carlos Wizard Martins, a respeito da manipulação do número de infectados pela Covid-19 que está sendo feita neste momento por muitos prefeitos e governadores em nosso país. O secretário de Saúde afirmou o seguinte, abre aspas, governadores e prefeitos inflam números de Covid-19 para receber mais recursos. É preciso um critério mais apurado para identificar quem são as vítimas. Fecha aspas. Foi uma verdade que o secretário de Saúde falou e que incomodou muitos secretários de saúde em nosso país, que se manifestaram através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASCENS, na pessoa do senhor Alberto Beltrame, disse que a declaração de Wizard é leviana e revela sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória das vítimas e suas famílias. Pois então, vou falar de um caso particular que houve para calar a boca deste filho da puta, desse Alberto Beltrame, que diz que a declaração de Wizard revela sua ignorância sobre o tema, mas se esquece que o ignorante é ele. Isso na melhor das hipóteses. Vou falar para vocês sobre o caso de minha mãe, que no último dia 2 de junho veio a óbito com o diagnóstico de pneumonia bacteriana. Vou repetir, pneumonia bacteriana, ou seja, foram bactérias que ocasionaram o óbito dela. E que no dia seguinte, a prefeitura de Jundiaí, de maneira totalmente leviana e irresponsável, contabilizou a morte dela como se fosse de Covid-19, coronavírus. Eu nem sabia que isso tinha ocorrido, soube através do meu pai, que ouviu no rádio falando sobre uma senhora que havia falecido e passaram todas as características de minha mãe. E eu fui confirmar a informação e realmente está lá na nota oficial lá, contabilizando os mortos de Covid do dia anterior, estava lá uma senhora, 72 anos, com todas as características de minha mãe, dizendo que foi morta por coronavírus. Só que ela não foi morta por coronavírus. Ela podia estar com o vírus no organismo, mas não foi essa a causa da morte. E eles, de maneira irresponsável, contabilizaram ela como morta por coronavírus. Porque é preciso diferenciar as coisas. Para quem não entende muito dessa questão, é preciso diferenciar as coisas. Uma coisa é a pessoa estar com o vírus e o vírus estar prejudicando a saúde ao ponto de ocasionar um óbito. Isso é uma coisa. Outra coisa é o vírus estar no organismo, mas não ser uma ameaça, ter sido neutralizado pelo nosso sistema de defesa. Porque, para quem não sabe, nós temos células de defesa que estão o tempo inteiro trabalhando contra um grande número de vírus, bactérias, protozoários, etc., combatendo estes, o sistema imunológico. É o exército que tem dentro do nosso corpo que combate esses organismos, essas ameaças. Pois então, quando ocorre um óbito, existe uma causa para este óbito, e é preciso identificar esta causa para colocar no atestado de óbito a informação correta. O que, no caso, foi feito da maneira correta, porque a minha mãe tinha um diagnóstico de pneumonia. Na verdade, ela havia sido internada anteriormente para tratar uma infecção urinária, mas infelizmente ela acabou acabou contraindo uma pneumonia no hospital. É muito comum pneumonias em ambiente hospitalar, pneumonia bacteriana, e acabou não resistindo. E daí veio a prefeitura, através de uma nota, dizendo que ela morreu de coronavírus. Mas eles não apresentam uma prova sequer, Ou seja, estão contabilizando como coronavírus óbitos causados por outras doenças. Quantas pessoas eles não devem estar contabilizando os óbitos desta maneira?
Para quê? Para manipular os números, inflar os números e obter mais recursos, conforme denuncia o secretário Carlos Wizard Martins. Para quem não sabe, para quem se informa pela grande mídia, pela televisão, pelo rádio, há diversos casos de manipulação ocorrendo no país nesse momento. Algumas semanas atrás, fiquei estarrecido ao descobrir um caso lá em Belém do Pará de uma senhora que foi dada como morta e não estava morta. Disseram que a senhora havia falecido e daí a família começou a questionar mais como se deu, como é que ela estava, e daí encontraram algumas contradições, como por exemplo a cor da roupa dela e os cabelos brancos, que essa senhora não tinha cabelos brancos. Abriram o caixão que estava lacrado, porque o procedimento que eles adotam, né, é lacrar os caixões aí para evitar a contaminação. E daí um familiar acabou abrindo o caixão para poder verificar e confirmar, né? Porque estava dizendo que a senhora era de um jeito, sendo que era de outro. E ele viu que era outra senhora. E daí foram atrás do hospital e, graças a Deus, uma enfermeira localizou essa senhora e fez uma chamada de vídeo mostrando para a família que estava tudo bem, né? Depois o hospital até acabou pedindo desculpas pelo erro. Mas agora eu pergunto, será que foi um erro mesmo? Ou será que isso não foi algo proposital para aumentar os números? Porque aqui no estado de São Paulo, já logo que começou nessa pandemia, logo que começaram essa campanha aí contra esse vírus, o governador do estado de São Paulo, João Dória, baixou, através da Secretaria de Segurança, se eu não me engano, uma norma, né, dizendo que médicos do SAMU tinham que fazer atestado de óbito. E eles estavam reclamando que isso estava sobrecarregando a eles, estava impedindo eles de atender a população a tempo, porque esse é um trabalho de médicos legistas, e agora você colocar médicos socorristas para poder fazer isso acaba prejudicando esses profissionais. E o trabalho deles, imagina quantas pessoas que poderiam estar precisando de socorro, mas estavam presas, que ter que ficar esperando para poder, por causa desses atestados de óbito que o governador inventou que eles têm que fazer, né? Por que fez isso? Fica o questionamento, né? Por quê, né? Por que alterar os procedimentos aí, né, comuns, usuais, que já são garantidos, que já são consagrados? Por qual razão? E agora vem essa denúncia do secretário de Ciência, o Carlos Wizard Martins, falando algo que é pura verdade. Governadores e prefeitos estão inflando números de Covid-19 para receber mais recursos, né? E daí depois eles pegam esses recursos e desviam no poço sem fundo da corrupção, né? Witzel quem o diga, lá no Rio de Janeiro, lá, né, já virou parte da rotina, né, desviar dinheiro público. Há anos que acontece isso. E agora ele está indo para ser mais um governador aí para cadeia, né? Se Deus quiser, se ainda houver justiça neste país, ele vai para cadeia, porque tudo que ele tem feito penalizando o povo carioca é um absurdo, né? Mas ele não é o único. Outros governadores e prefeitos têm se aproveitado da situação. Esses dias em São Paulo, um grupo de deputados estaduais foi fazer uma fiscalização lá no hospital de campanha do Anhembi, que dizia que estava lotado, que estava uma situação de calamidade, e encontraram o hospital vazio. Não tinha ninguém lá. E depois começaram a reclamar, dizendo que eles não poderiam ir lá, mas peraí. Vocês são deputados, a função deles é fiscalizar a aplicação do dinheiro público, que lá é dinheiro público. Mas só por causa dessa decretação de pandemia, eles querem impedir fiscalização. Ah, não pode fiscalizar, vamos fazer compra sem licitação, porque é uma questão de saúde. Mas mesmo sendo uma situação de saúde, é preciso se ater aos critérios de transparência. Pois o povo não merece ser enganado mesmo nesses momentos. Ainda mais nesse momento, o povo não pode ser enganado. E esses canalhas estão enganando o povo. Carlos Wizard tem razão.
E esses secretários irresponsáveis não sabem de nada. Não sabem de nada. Pois quem desrespeita, quem insulta a memória das vítimas e seus familiares, são justamente sujeitos como esse, que não tem vergonha na cara de se aproveitar de uma pandemia, de se aproveitar da desgraça alheia para tentar lucrar. Bom, fico aqui registrado esse meu desabafo. E se alguém quiser algumas informações adicionais, eu posso passar, né? Eu tenho uma cópia do atestado de óbito de minha mãe e eu posso comprovar a quem quiser que ela não morreu de coronavírus. Isso é uma mentira. Cheguei até inclusive a acionar o Ministério Público contra isso. E uma vergonha o Ministério Público indeferir o meu pedido. Mas fica aqui esse registro, fica aqui esse alerta para o que está acontecendo. Um forte abraço, fique com Deus, tchau.